Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com o pessoal do nono ano da Escola Evangélica Vicente Costa. A gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai compor aí a nossa playlist, tá ok? Então, vou deixar aí o link na descrição para você acompanhar todas as aulas desde o início, se você perdeu alguma coisa, ok? Vou compartilhar aqui meu slide com vocês. A gente vai falar hoje sobre esse tema aqui, tá? Na verdade, a gente vai adentrar de forma mais profunda agora no conteúdo relacionado a orações, certo? A gente vai iniciar orações coordenadas e em seguida já vão vir as subordinadas. E para a gente não começar a falar sobre esse tema de uma forma abrupta, ok? Eu vou revisar com vocês algo que a gente vem trabalhando, na verdade, desde o ano passado, desde o 8º ano, ok? E aí já vou deixar para vocês como tarefa, né, como atividade, a leitura das páginas correspondentes aí no livro 2, no caderno 2, ok? Então, acompanhe aqui comigo, deixa eu me esconder aqui. Acompanhe comigo a estrutura desses períodos aqui, certo? Analisa aí comigo a estrutura desses períodos, tá? Então, olha lá. O professor ministrou a aula pela internet. Eu estudei o conteúdo, pois sou responsável, tá? Então, acompanha comigo aí essas duas estruturas, esses dois períodos, tá? Primeiro, o professor ministrou a aula pela internet. O segundo, eu estudei o conteúdo, pois sou responsável, tá? Nessa questão de você lidar com orações coordenadas e orações subordinadas, o que você precisa entender é que você está aí diante de uma questão que envolve estrutura. Muitas vezes esse conteúdo de orações acaba sendo uma dor de cabeça para o aluno porque ele não consegue entender o motivo ou a razão dessa classificação, certo? Por que oração coordenada? Como assim oração coordenada, oração subordinada? Isso para mim não faz nenhum sentido, certo? Então, desde já eu quero deixar claro que isso é uma questão que envolve a estrutura das orações, certo? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é revisar um jeito de você entender essa estrutura. Mostrar para você uma forma, né? Você, de repente, está chegando agora e nunca viu isso. De fato, provavelmente, se você não for meu aluno presencialmente, você nunca viu dessa maneira, porque esse é um jeito que a gente criou aqui interno nosso. Mas para vocês que estavam no ano passado, presencialmente no 8º ano, isso não vai ser novidade. Mas é um jeito muito interessante, né? Muito prático, e à vez também profundo, né? Consistente, de você entender a questão das estruturas da oração. Então, quando você está lidando com questão de oração coordenada, oração subordinada, tá? O que está em jogo é como essa oração se estrutura no período, certo? E aí a gente já falou no início do ano sobre a questão da diferença entre frase, oração e período, não é isso? A frase é aquele enunciado que tem sentido completo, certo? Tem a ver com sentido. Pode ou não ter verbo, isso não vai afetar o conceito de frase, ok? A oração é aquele enunciado que gira em torno de um verbo, aí sim já vai ser obrigatória a presença do verbo. Entretanto, você pode ter oração com sentido completo ou não. Então percebe que a frase, ela para ser considerada dentro desse conceito de frase, ela tem que ter um enunciado com sentido completo, um enunciado com sentido completo, e a oração tem que ter verbo, certo? A frase, para ser frase, não precisa ter verbo. Ela pode ou não ter verbo. E a oração, para ser oração, não precisa ter sentido completo. Ela pode ou não ter sentido completo, entende? Quando você une as duas condições, vamos dizer assim, certo? Um enunciado que tem sentido completo e um enunciado que tem verbo, você tem aquilo que a gente chama de período, certo? Ou seja, o período nada mais é do que um enunciado que tem sentido completo e que apresenta pelo menos um verbo, ok? Então,
como é que você, na escrita, marca que um enunciado já acabou, já tem sentido completo? Certo? É pela pontuação. Então, aqui eu tenho 2 períodos, certo? O professor ministrou aula pela internet, eu estudei o conteúdo por seu responsável. Por que eu posso considerar essas duas estruturas, esses 2 enunciados como 2 períodos? Porque os dois apresentam, cada um deles apresenta sentido completo, ok? E também apresenta verbo, tá? Então, como é que você vai fazer essa análise de estrutura? Você vai fazer conforme o que eu vou te mostrar aqui agora no slide, tá? Acompanhe aí, por favor. Em primeiro lugar, vamos analisar aí o professor ministrou a aula pela internet, tá? Qual é o... Pode ativar o microfone, tá? Sem problema nenhum. A gente deixar a coisa aqui participativa. Qual é o verbo que se faz presente nesse período, gente? O professor ministrou a aula pela internet. Vamos lá. Ministrou. Qual é a palavra aí que funciona como verbo? Vamos lá, galera. Então não vamos deixar no vácuo, né? Ministrou. Ministrou. Isso. Ministrou. Perfeito. Vai ter um delayzinho aí, talvez, né? Normal. Então, veja. O professor ministrou a aula pela internet. O verbo é ministrou. Então, eu vou chamar esse cara de V, de verbo. Ok? Então, a primeira coisa que você precisa seguir como regra, na hora que você tiver que construir a sua análise estrutural, é começar pelo verbo, certo? O verbo comanda toda a parada aí. Então, eu até brinco, né? Vocês já sabem, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, né? Começa a análise pelo verbo. Então, achei o verbo. Agora que eu achei o verbo, o próximo passo é você verificar se esse verbo ele tem ou não um sujeito, certo? São os 2 elementos aí considerados pela gramática essenciais, ou mais importantes numa oração. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado, perdão. Tá? O predicado ele é representado pelo verbo sempre, e o sujeito é aquilo que sobre o que o predicado fala, né? O termo da oração sobre o qual eu dou alguma informação, essa informação justamente é o predicado, certo? Então, esse verbo ministrou aí, ele tem sujeito? E a resposta é sim. Perdão. Tem um sujeito. Qual é o sujeito aí? O professor. Professor. Isso. Então, eu vou chamar esse cara de S. S de sujeito. Tá? Aí, em seguida, eu continuo vendo o que vem, tá? Depois, né? De ministrou. Continuo analisando até o final da oração. A pergunta é, que tipo de verbo é o verbo ministrar? Ok? Que tipo de verbo é o verbo ministrar? Bem, Transitivo direto. isso. Quem ministra, ministra alguma coisa. Certo? É o que está aqui o sentido. Quem ministra, ministra alguma coisa. Até onde vai, na frase, aquilo que o professor ministrou? Tá? Se você prestar atenção, aquilo que o professor ministrou está representado aí na frase pelo termo a aula. Então, o termo a aula vai funcionar para mim como o meu objeto direto, tá? Então, vou chamar esse cara de O de objeto, tá? Então, olha lá, eu já tenho aqui uma oração completa, com os termos mais comuns de uma oração, né? SVO, tá? Ou melhor, SVO. Tem sempre que lembrar que depois na gravação fica invertido, né? Então, SVO, ok? Então, o professor ministrou a aula. Agora, veja bem, sobrou aí um termo que não representa aquilo que o professor ministrou. O professor não ministrou a internet. Então, a internet aí não representa aquilo que o professor ministrou. A internet representa aí o meio, o suporte pelo qual o professor ministrou a aula. Certo? Estou até usando o pronome relativo, que já foi aí conteúdo de vocês. Beleza? Então, o professor ministrou a aula pela internet. Pela internet não representa mais o que o professor ministrou. Representa pelo né, o meio pelo qual a aula foi ministrada pelo professor. Então, que pergunta eu faço para essa frase, para essa oração, que vai me dar como resposta o termo pela internet? E a pergunta é justamente por onde, né?
O professor ministrou a aula. Por onde? Pela internet. Qualquer coisa numa frase que responda a perguntas do tipo onde, quando, como, por quê, com quem, para quê, se o quê, vocês já sabem, tá? Deve ser classificado como o quê? Vamos lá, tenta puxar aí da tua memória. Termos que numa frase respondem essas perguntas sempre são classificados como o quê? Não lembram? Então vamos lá, vou ajudar vocês. Começa com adjunto e termina com adverbial. Olha lá. Adjunto adverbial, não é isso? Então, se vocês não estão lembrados, né, bora relembrar aí. Assunto do 7º ano e também foi reforçado no 8º. Ok? Então, o professor ministrou aula pela internet. Por onde ele ministrou? Pela internet. Então, pela internet funciona como um adjunto adverbial. Aquele termo que expressa uma circunstância na qual aquela ação se processa. Certo? Então, o professor ministrou a aula, mas em que circunstância de modo? Foi pela internet. O professor ministrou aula pela internet hoje pela manhã. Então, hoje pela manhã representa agora uma circunstância de tempo, não é isso? Então, seria um adjunto adverbial de tempo, tá? Se eu disser assim, o professor ministrou a aula de sua casa, certo? De sua casa representa de onde? De onde ele ministrou a aula, certo? De sua casa. Então, é um adjunto adverbial de lugar, certo? E assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui a análise sintática dessa oração, desse período pronta, certo? Tá pronta aí a análise. O professor ministrou aula pela internet. O que eu tenho nesse período? Eu tenho um sujeito, um verbo, um objeto e um adjunto adverbial, ok? Por causa disso, tá? Esse período aí vai ser classificado, tá? Com um período simples, tá? Com um período simples. Então, se eu for baixar essa estrutura, olha o que eu vou ter aqui, tá? Eu vou ter uma coisa bem básica, típica de um período simples, olha, tá? S, V, O, ADJ, ADV. O que isso significa? O professor S ministrou V a aula O pela internet, adjunto adverbial, ADJ, ADV. Certo? Eu vou chamar dessa forma aí os termos da oração. Vou usar essas siglas, vamos dizer assim. E aí você observa que é um período com uma estrutura extremamente simples, né? Então, justamente por isso é que ele recebe o nome de período simples, ok? Pois bem, analisa comigo aqui agora o segundo período. No segundo período eu tenho agora uma estrutura um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu não tenho mais aí somente um verbo, certo? Agora eu vou ter mais de um verbo. Quais são aí as palavras que devem ser classificadas como verbos por vocês? Eu sei que estou tendo aí um delay, né, que estão dizendo aqui, mas é uma questão de conexão, gente. Não sei se da minha ou da de vocês, mas geralmente o delay em relação à conexão do outro, né, que está assistindo, mas ainda assim a gente vai lidando com o delay, a gente passa por cima dele, certo? Então vamos lá, vou esperar aqui um tempinho para vocês me dizerem quais são as palavras aqui que são classificadas como verbos. Quais são os verbos desse período aí? Vamos lá. Ative o microfone e me fala, por favor. Estudei e sou. Isso. Tá? Estudei e sou. Perfeito. O pessoal no chat também falou, né? Então, aqui eu já vou ter algo diferente do período anterior, porque eu vou ter o quê? Duas orações. Então, como eu tenho duas, para a gente não confundir a nossa cabeça, eu vou chamar esse cara aqui, o primeiro, tá? De V1, ok? Vai acompanhando aí o raciocínio. Vou chamar de V1. E o outro eu vou chamar de V2, ok? Vamos lá, então. Começando com V1. V1 tem sujeito? Tem, né? Quando eu digo estudei, o sujeito é eu. Tá aqui. Então, eu vou chamar esse cara de S1. Por que S1? Tá? Porque é o primeiro sujeito que aparece? Não. Para deixar claro que este sujeito com o qual eu estou trabalhando agora, que é eu, é o sujeito relacionado ao verbo 1. Ok?
ao V1. O único elemento da estrutura que você vai classificar e vai numerar, tá? Pela ordem de aparição é o verbo. Os demais você numera de acordo com esse verbo. Você já vai entender o que eu quero dizer. Que tipo de verbo aqui é o verbo estudar? Nesse contexto aqui, nessa frase. Estudar aqui funciona como que tipo de verbo? Parece que quando a pergunta é sobre o tipo de verbo dele é maior, né? Transitivo direto. Isso, garoto. Muito bem. Já está afiado aí, tá? Então, olha lá. Eu estudei o conteúdo. Quem estuda, estuda alguma coisa. Aí percebe. Até onde vai? Essa pergunta é importante, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Até onde vai aquilo que eu estudei? Até onde vai na frase o termo que representa o que eu estudei de fato? O conteúdo? Ah, perfeito. Até o conteúdo. O negócio tá melhorando, hein? O modelo tá esperto, né? Então, eu estudei o conteúdo. Então, vai até o conteúdo. Então, se esse verbo é transitivo direto, eu tenho em conteúdo um objeto direto. Então, eu vou chamar esse cara de O1. É o objeto do verbo 1. Tá? Então, presta atenção que eu encerrei aí a primeira oração. Não sei se você percebe, mas bem aqui, tá? Você tem a marcação de uma vírgula e, mais importante ainda, uma palavra, que é justamente a conjunção, lembra lá do 8º ano, que liga as duas orações, que está ligando as duas orações. O que é uma conjunção? É aquela palavra, certo? Invariável, ok? Que tem como função primária justamente pegar duas orações e deixar essas duas orações unidas em um mesmo período. Duas ou mais, né? Em um mesmo período. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui. Eu não tenho, primeiro, o aluno dizendo, eu estudei o conteúdo, ponto. Depois, eu sou responsável, ponto de novo. Não. Eu tenho aí essas duas orações sendo unidas em um único período isso é importante, a conjunção também faz isso, estabelece-se entre essas duas orações uma relação de sentido. Então, aqui, qual é o sentido que eu tenho por trás de eu estudei o conteúdo, pois sou responsável? Tá? Eu tenho aqui uma relação de explicação de por que eu estudei o conteúdo, né? Ou seja, estou dando aqui uma justificativa de por que eu estudei o conteúdo, vamos dizer assim. É não tanto uma justificativa, mas uma explicação mesmo, né? Eu estudei o conteúdo, pois sou responsável, certo? Então, há aqui uma explicação de por que eu estou afirmando que eu estudei o conteúdo, vamos dizer assim, certo? Então, há entre essas duas orações, agora, uma relação de sentido. Elas não simplesmente estão ligadas estruturalmente, mas há entre elas uma relação de sentido. Então, veja que essa conjunção, ela marca o final da primeira oração e o início da segunda. Então, a gente já analisou a primeira, agora a gente vai analisar a segunda, tá? Como eu disse, vocês, na verdade, me ajudaram aí, eu tenho aqui o V2, tá? V2 tem sujeito, gente? Bora ver se vocês estão espertos mesmo. Tem. Qual é? Sou. Não, o sou é o V2, já é o verbo. Eu estou perguntando se o verbo sou, ele tem sujeito. Responsável? Pensa. Quando eu digo sou responsável, eu estou falando de quem? Eu. Isso, perfeito. Agora sim. Isso, aí o pessoal está colocando aqui, complementando. Sujeito oculto. Isso, exatamente. Certo? O sujeito não está expresso aqui de forma clara, ele não foi colocado aqui de forma... a briga aí, né? Se vocês vão chamar de oculto, desinencial, elíptico, tudo a mesma coisa. Isso que importa. Então, ele não está aqui explícito, mas você consegue recuperar pela desinência do verbo. Quando você diz sou, certo? Não é tu, você não diz tu sou, ele sou, nós sou, vós sou, vocês sou, eles sou. Quando você diz sou, só dá para ser eu, tá? Então, quando você diz sou, você sabe que o sujeito ele é oculto, ele está elíptico, ele é desinencial, vamos dizer assim, né? Usando os três aí, que vocês ficam brigando, qual que chama. Então,
eu tenho aí escondido, tá? Eu não vou, vamos dizer assim, colocar aqui, mas ele está aí. Você precisa lembrar que ele existe, vamos dizer assim, certo? Mas ele não está aí na estrutura de forma explícita. A minha pergunta agora é a seguinte: que tipo de verbo, para ver se vocês estão realmente afiadíssimos, que tipo de verbo é o verbo sou aqui? Vamos lá, presta atenção, dá um tempo aí no chat, presta atenção. Eu estudei o conteúdo, pois novos tempos, né? Antigos problemas. Na sala de aula é conversa presencial e na aula ao vivo online é o chat, né? Não é intransitivo. Vamos lá. Pensa aí. Que tipo de verbo é o verbo sou? Eu sou responsável. Quando você diz eu sou, perfeito. O Arthur tá lembrando aí. É um verbo de ligação, certo? Então, é um verbo de ligação. Observa. Quais são as duas condições para você identificar aí um verbo de ligação? Que a gente mencionou em anos passados e eu tenho sempre recapitulado essa questão de função sintática dos verbos com vocês, né? Primeira coisa, tá? Esse verbo pode ser retirado da frase e o que sobra da frase ainda tem o mesmo sentido que tinha quando ele estava presente. Então, a oração é eu sou responsável. O eu está aí, não se esqueçam, a gente acabou de mencionar isso. Está escondido, mas ele existe. Eu sou responsável. Se você tira o verbo daí, vai ficar eu responsável. Tudo bem, ninguém fala assim, né? Fica parecendo uma coisa assim meio Tarzan e Jane, no caso. Mas você consegue entender. Eu responsável, certo? Ninguém fala assim, mas você entende. E a segunda coisa é que depois do verbo, o termo que vem após o verbo precisa ser uma característica, uma descrição do sujeito, certo? Então, quando eu digo eu sou responsável, o responsável está caracterizando o sujeito, ou seja, a mim mesmo, no caso, eu. Sim, está dando uma característica sobre como eu me vejo. Eu mesmo estou dizendo como eu me vejo. Então, eu sou responsável. Eu estou me caracterizando, vamos dizer assim, né? No caso, a mim mesmo, estou dando características a mim mesmo. Então, as duas condições foram satisfeitas. Esse verbo aí é verbo de ligação, certo? E qual é o termo que a gente sempre vai encontrar depois de um verbo de ligação? Quem é que lembra? Não? Pois bem, eu vou ajudar vocês. Depois de um verbo de ligação, sempre o termo que a gente precisa ter é um perfeito, Aquiles. Tá? Sempre depois do verbo de ligação que a gente tem que ter é um predicativo do sujeito. Não é PlayStation, tá? Não é PlayStation 2. Lamento. Predicativo do sujeito. E aí vem aquela questão que eu falei da numeração, né? Ai, meu Deus, professor, por que isso é PS2 se nem tem PS1? Ei, relaxa, calma teu coração. Não lembra, não? O que foi que eu te falei? Você só vai numerar pela ordem de aparição o V, ou seja, o verbo. Os demais termos você vai dar a numeração de acordo com a oração no qual eles se encontram. Então, esse PS aqui é 2, não é porque ele é o segundo PS2 que aparece, perdão, não é porque ele é o segundo predicativo do sujeito que aparece, certo? De fato, ele é o primeiro que está aparecendo no período. Não tem um outro predicativo do sujeito no período. Então, por que ele é o 2? Eu estou chamando ele de 2 para deixar claro que ele está na segunda oração. Ele é um predicativo do sujeito que faz parte da segunda, certo? E não que ele seja o segundo a aparecer no período. Tá? Vocês entenderam essa questão que eu quis falar sobre a numeração? Dá ok se eu puder seguir. Dá ok no chat se eu puder continuar. Posso seguir? Beleza. Ok. Seguindo então, tá? Se eu for baixar agora essa estrutura, olha o que eu vou ter, gente. Vou ter uma estrutura um pouco mais complexa, tá vendo? S1, V1, O1, pois, que é a conjunção ligando as duas orações. O S2 eu coloquei entre parênteses,
para lembrar que, embora ele seja oculto, ele pode ser recuperado aí. V2, PS2, certo? Então, S1, V1, O1, pois S2, V2, PS2. Eu, S1, estudei V1, o conteúdo, O1, pois eu, S2, sou V2, responsável, PS2. Tá? Então, aqui, no primeiro período, a gente tem um período que a gente chama de simples. Por que simples? Porque só tem uma oração. Um verbo, só uma oração. Já no segundo período, o que a gente tem? A gente já tem um período composto, que é o que a gente chama quando a gente tem um período que tem mais de um verbo, portanto, mais de uma oração. Ok? E aí, a minha questão é a seguinte, tá? Analise aí comigo, tá? A relação que essa oração, a segunda, esquece agora o primeiro período e fica só com o segundo. Analise comigo aí a relação estrutural que essa segunda oração tem com a primeira e vice-versa. Tá? Vamos fazer o teste da seguinte forma, da seguinte maneira. Tá? O que vai acontecer com a primeira oração? Respondam aí, fiquem, né, de prontidão para responder. O que vai acontecer com a primeira oração se eu mexer aqui, tá, no V1? Se eu eliminar daqui o V1, o que vai acontecer com a primeira oração? Fica sem sentido? Ela não somente vai ficar sem sentido, certo? Como vocês estão colocando aí também no chat, ela também vai perder a... Deixa eu só fechar isso aqui. Ela também vai perder a própria existência. Ela vai perder a própria estrutura. Por quê? Existe sujeito sem verbo? Não. Existe objeto sem verbo? Também não. Então, vejam, gente. Tá? Se eu mexer no V1, no verbo da primeira oração, acabou a primeira oração. A oração, lembra, gira em torno do verbo. Então, eu estou mexendo no verbo, acabou a oração. Mas o fato da primeira oração, ter sido desfeita, tá? Isso vai alterar em alguma coisa a estrutura da segunda. Eu não estou falando de sentido. Eu estou falando de estrutura. Lembra que eu falei no início da aula? Que essa questão de a coordenada, subordinada, tem a ver com a estrutura da oração. Então, o fato de eu ter mexido na primeira oração, ter eliminado a primeira oração, vai, de alguma maneira, alterar a estrutura da segunda oração? Tá? Justamente. Tá? O Arthur está colocando aqui, né? Vai continuar normal, pois ela é independente. Como assim, professor, ela é independente? Porque, presta atenção, esse S2 que está aqui, ele está dependendo de alguma coisa da primeira oração? Não. O S2 está aqui dependendo do V2. E esse PS2 aqui, ele está dependendo de alguma coisa da primeira oração? Também não. Tá? Ele está aqui ligado ao V2. Né? Tem uma relação com a segunda oração. E o V2, por sua vez, não depende, não está ligado a nada da primeira. Então, essa segunda oração, ela tem, em relação à primeira, tá? uma relação de independência. Certo? Bora fazer o inverso agora. O que aconteceria com a segunda oração? Estou falando da segunda. O que aconteceria com a segunda oração se eu anulasse aqui o V2? Tá? O que aconteceria com a segunda oração? Tá? Também deixaria de existir. Certo? Então, o S2 não existir, não tem sujeito sem verbo. E se não tem sujeito, também não vai ter predicativo do sujeito, não tem verbo, não tem nada. Acabou a oração. Certo? Agora, o fato de eu ter desfeito com a segunda oração vai alterar alguma coisa a estrutura da primeira oração? Vai mexer na estrutura da primeira, é isso? Fiquei sem a segunda. Mexeu na estrutura da primeira? Não. Nem um pouco. Tá? Perfeito, não mexeu. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estou mostrando para vocês, através desse método de baixar a estrutura, de identificar a estrutura e baixar a estrutura, que nesse caso eu tenho uma oração ao lado da outra.
Eu não tenho uma oração dentro da outra, ou uma oração que desempenha alguma função sintática para outra. Eu tenho cada oração no seu devido local, no seu devido lugar. Certo? E aí, por causa disso, porque a gente tem essas orações trabalhando juntas, vamos dizer assim, mas elas mantêm a sua independência, ok? É que elas vão receber o nome de orações não é coordenativas não, tá? É orações coordenadas, eu me equivoquei. Orações coordenadas, tá? Então, o que é uma oração coordenada, gente? Tá? É uma oração que você observa que ela não guarda com a oração anterior ou com nenhuma outra oração anterior ou posterior a ela não guarda nenhuma relação de dependência. E como é que você analisa e identifica essa independência? É justamente fazendo essa técnica que eu mostrei aqui agora para vocês. Quando uma oração tem a sua estrutura afetada, a outra não tem, a outra continua intacta. Isso é marca de oração coordenada, certo? Por causa disso, certo? Você vai ter aqui uma conjunção coordenativa, agora sim coordenativa, certo? O nome da conjunção vai ser coordenativa, porque a oração é coordenada. E, finalmente, um período composto por coordenação. Tá? Agora, analisa comigo rapidinho aqui esse terceiro e último período da aula de hoje. Os alunos disseram que as aulas foram boas hoje. Tá? Acha aí para mim os verbos, rapidinho. Quais são os verbos aí? Vamos lá, galera. Disseram e foram. Perfeito. Tá? Já eu nunca decepciono. Então, eu vou chamar esse cara de V1 e o outro para mim vai ser o V2, certo? Bora começar, então, trabalhando com o V1, ok? Então, qual é o sujeito de V1 aí na oração, na frase? Tem aí um sujeito? Tem. Os alunos, certo? Então, eu vou chamar esse cara de S1, tá? Por favor, não risca na tela, tá? Então, a minha pergunta para ti agora é a seguinte. A mesma pergunta que eu fiz ainda há pouco, ó, em relação a estudei, tá? Em relação a sou. A minha pergunta agora é, que tipo de verbo é o verbo disseram aqui? Vamos lá, pensa um pouquinho e responde para mim. Transitivo direto. Transitivo direto aqui. Quem diz, no contexto que está aqui nesse período, quem diz alguma coisa. Tá? Então, olha lá. Muito parecido com o que estava aqui. Quem estuda, estuda alguma coisa. Eu estudei o conteúdo. SVO. Beleza? Agora, tem uma diferença pequena, aparentemente, mas que faz toda a mudança na estrutura da oração em relação a esse outro período. Porque aqui, veja, até onde ia aquilo que representa o que eu estudei na frase, aqui nesse segundo período. Eu estudei o conteúdo, pois sou responsável. Até onde vai aquilo que representa o que eu estudei de fato? Até conteúdo. Agora, pensa comigo, até onde vai a parte que representa o que os alunos disseram? Nesse terceiro período, até onde vai aquilo que representa o que os alunos disseram? Até hoje. Até hoje, até o final. Tá? Então, olha, os alunos disseram algo. Que algo foi esse que eles disseram? Que as aulas foram boas hoje. Então, veja, diferente do que acontece aqui, tá? Em que você tem o O encerrado na sua própria oração, olha o que acontece. Tá? Não sei se você percebe, mas o O1, o objeto do verbo dizer, é toda a estrutura que sobra. Os alunos disseram alguma coisa, mas o que foi que eles disseram? Que coisa foi essa? Que as aulas foram boas hoje. Então, tudo isso aí é o objeto. Percebe? E aí, o que acontece? Dentro do objeto, eu tenho outra oração. Então, eu vou chamar esse V2 aqui, eu vou chamar o verbo de V2. V2 tem sujeito? Tem. As aulas, não é isso? Então, eu vou chamar as aulas de S2. Que tipo de verbo é o verbo foram aqui? Também é um verbo de ligação. Então, o que vai ser boas? PS2. Tá? Então, ela está muito parecido com o anterior. Veja. Tá? Ó,
S1, V1, O1, S2, V2, PS2. Só que qual é a diferença? Aqui eu não tenho uma oração do lado da outra, eu tenho uma dentro da outra. O hoje entra na parada aí como uma adjunta adverbial, certo? Representa o quando as aulas foram boas. Foram boas hoje. Se eu for baixar a estrutura, olha como vai ser diferente. S1, V1, Q, O1. E dentro do O1 é que vai sair o quê? A segunda oração. Tá? Então, essa estrutura é uma estrutura que a gente chama de oração subordinada e, portanto, um período composto por subordinação. Por quê? Porque se eu mexer no V1, acabou S1, acabou O1, certo? E acabou a segunda oração todinha também. Por quê? Porque a segunda oração é o O1. Então, essa oração aqui, ela é totalmente dependente da primeira, certo? Totalmente diferente da situação que a gente estava verificando ainda há pouco. Tá? Então, isso é o que a gente vai... É nisso que a gente vai pensar quando a gente estiver falando sobre oração coordenada, certo? Durante esse tempo agora de estudos. Nosso tempo está muito estourado, a gente vai ter que terminar a aula por aqui, mas amanhã a gente continua de onde a gente parou, tá ok? Um beijo do Magro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.